Olá, você, meu irmão, minha irmã ou algum visitante pode ter passado por acaso nosso vídeo. Peço que você fique aí e nos acompanhe. A gente está dando continuidade aqui aos nossos estudos da nossa igreja. Não estamos nos encontrando ainda, mas a gente está dando continuidade e espero que você esteja bem, sua família esteja bem. E hoje a gente vai estar falando sobre o livro de Filipenses, né? É um livro tão conhecido e tão falado e tem até algumas questões, né, sobre um certo versículo que é bem conhecido e tatuado e etc, que nós vamos estar falando aí também, né? Bom, para começar, a gente vai dar aquela introdução de sempre, né, necessária para a gente conhecer o contexto, para a gente conhecer o livro, a cidade, a igreja para a qual essa carta foi escrita, na verdade. Não é um livro, né? Desculpa, é uma carta, tá? E, primeiramente, o título, né? O título dessa carta é Filipenses, e é justamente por conta da cidade onde se encontrava a igreja que a carta foi alvo, né? A cidade se chama Filipos, né? Uma cidade ali na Macedônia, e esse nome de Filipos foi dado por conta do pai de Alexandre o Grande, né? Se eu não me engano é Filipe II, que ele tomou essa cidade antes de Cristo, uns 300 anos antes de Cristo, por aí, e desde então a cidade tomou o nome dele e até hoje, até esse tempo da carta, o nome era esse, né? E a igreja? Essa igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou ali na cidade da Macedônia, né? O local de onde Paulo escreve essa carta é de Roma e é na primeira prisão que Paulo está, beleza? Ele escreve essa carta nesse local. O autor, como eu já falei, é Paulo, né? E a data dessa carta está entre 60 e 62. Muitas pessoas falam que é 62 depois de Cristo, né? Mas alguns estudiosos dizem entre 60 e 62, então a gente tem esse intervalo aí de tempo. Então vamos dar início ao capítulo, né, primeiro, aí. E Paulo começa dando o prefácio e a saudação, né, como ele faz nas cartas. O interessante, olha o que ele fala. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que em muitas cartas Paulo ele começa falando Paulo, o apóstolo de Cristo. É interessante que essa carta aqui ele fala somente Paulo. Isso tem um porquê, e a gente decorrendo e vendo a carta no decorrer dela, a gente entende que essa carta é uma carta mais íntima, assim, né? Paulo parece que tinha um vínculo grande com aquela igreja e também não tinha necessidade dele defender o apostolado dele, como a gente, no estudo de Tessalônica, a gente viu que ele defendia o apostolado dele. Mas vamos dar continuidade que ele fala de mais coisas aí. Do versículo 3 até o versículo 11, desse primeiro capítulo, a gente encontra Paulo falando sobre a gratidão dele e as súplicas em favor dos filipenses que ele fazia. Ou seja, ele dá um elogio àquela igreja sobre eles terem aceitado o evangelho, recebido com alegria. E é interessante uma fala dele aqui no versículo, vou ler do versículo 4. Ele diz assim, ó: em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então é interessante que essa igreja era uma igreja que cooperava bastante para a propagação do Evangelho. É uma igreja que entendeu o Evangelho e que também agia em prol do Evangelho. Isso é muito legal. Mais adiante também, a gente encontra Paulo falando algo interessante. Ó, no versículo 7. É justo que eu assim me sinta e respeito a todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então é interessante que aqueles irmãos ali, eles propagavam o Evangelho e tudo mais, e eles também passavam a mesma dificuldade que Paulo passava, com as perseguições. É interessante que Paulo deixa bem claro isso, não somente aqui, mas também no decorrer dessa carta. Beleza? Vamos dar um avanço aqui. Do versículo 9 até o versículo 11, Paulo ele diz qual é a oração dele para aqueles irmãos, né? Ele fala assim, ó: minha oração é essa: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo,
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Isso é muito interessante, essa oração que Paulo faz, né? Paulo está pedindo ali para que esses irmãos eles sejam maduros, né? Que eles avancem no conhecimento e que eles estejam sensíveis, né? Que a percepção deles seja apurada para que eles possam discernir o que é certo e o que é errado, sabe? Então isso é muito legal que Paulo fala aqui sobre ele pedir para que aqueles irmãos eles tenham um amadurecimento saudável, né? A gente vê isso também no decorrer da carta e isso é muito bom. Outro ponto aqui que Paulo fala nesse primeiro capítulo é a situação dele, né? Que ele se encontrava preso, que essa situação ela contribui para o progresso do evangelho, ou seja, para o avanço do evangelho, né? É muito interessante essa fala de Paulo, porque ele deixa bem claro que a situação dele era difícil, não era tão fácil, mas ele de alguma forma ele entende e reconhece que há um propósito de Deus naquilo tudo, beleza? Que ele fala inclusive que a guarda toda sabia que ele estava preso por causa de Cristo Jesus. Ou seja, de uma forma ou de outra, Cristo Jesus estava sendo pregado, sabe? Estava sendo passado. Mesmo que, caraca, tem um cara preso lá por causa de Jesus. Ou seja, pessoas ouviam falar que ele estava preso tão somente por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Ou seja, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante porque a gente vê diversas situações na Bíblia que, tipo, a gente poderia ver, caraca, uma situação ruim, mas que de alguma forma essa situação se volta para algo muito bom, né? A gente vê isso com José, com os irmãos e tudo mais. Então isso é muito interessante e é uma forma legal de Deus trabalhar, né? Uma forma de Deus meio que bugar um pouco o nosso cérebro assim e entender que mesmo nos momentos dificultosos há um propósito dele para a gente e para o evangelho também, né? Para o avanço. Uma das coisas que Paulo fala aqui é que existiam pessoas que estavam sendo estimuladas a pregar o evangelho por causa da prisão dele, né? Algumas por um motivo muito legal, muito nobre, mas outras por um motivo não muito legal, né? Por uma rivalidade, por uma inveja ou algo do tipo, né? Mas ele diz algo muito legal também, que ele diz, cara, o que me importa é que Cristo está sendo pregado, ou seja, para ele a intenção talvez de alguns era ruim, né? Por conta da inveja e tudo mais, mas o que deixa ele alegre é saber que, independente de qualquer coisa, Cristo estava sendo falado e pregado para as outras pessoas. Uma fala legal dele aqui é no versículo 21 que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa fala é muito interessante porque a gente deixa claro que ele está falando algo de dentro dele, né? A gente vê no decorrer da história dele, em Atos e tudo mais, e das cartas que ele escreve, que isso era uma verdade para ele, né? Que esse morrer, que viver para Cristo, o viver para Cristo é lucro, sabe? Isso ele deixa muito bem claro, isso é muito legal. Vamos avançar aqui. Também tem algo importante nesse capítulo que é sobre a unidade cristã na luta. Ele fala isso do verso 27 até o verso 30. Ele diz assim, ó: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então é interessante que Paulo deixa claro, né, nessa frase que eu disse aqui no versículo 27, o finalzinho: vocês permaneçam firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ele deixa claro que, cara, há uma necessidade da igreja estar unida, né? É interessante que a gente volta numa fala de Jesus, que quando ele é acusado, né, de expulsar um espírito imundo por outro demônio, ou seja, pelo príncipe dos demônios, Cristo ele deixa algo bem claro. Ele fala que, cara, um reino dividido sobre si, ele não subsiste, né? Ou seja, Paulo está claramente dizendo isso aqui, cara, vocês precisam ser unidos, vocês precisam se unir por essa luta da fé e por essa propagação do Evangelho.
Agora a gente parte para o capítulo 2, beleza? No capítulo 2 também tem alguns assuntos que Paulo vai dissertar aqui com a gente. Capítulo 2, primeiro ele fala de um assunto, ó, a exortação ao amor fraternal e à humildade. Isso a gente lê dos versos 1 até o verso 4. Olha o que ele diz. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito. E uma só atitude também. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é muito interessante, né? Que Paulo ele dá uma exortação para aquela igreja ali, né? Um conselho para aquela igreja de que eles sejam humildes, né? Que eles procurem olhar para o outro também, né? Não somente para os seus próprios interesses como indivíduo, mas também pelo coletivo, né? Como uma igreja. Como ele termina o capítulo 1 falando para eles se unirem, aqui ele dá meio que uma continuidade nisso, né? Ele fala sobre a humildade, para eles serem humildes e olharem uns pelos outros, né? O próximo assunto que ele fala é o exemplo de Cristo, justamente nessa humildade, nessa humilhação de Cristo, né? Ele continua dissertando acerca disso. Olha o que ele diz aqui, ó. No versículo 5 até o versículo 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cara, é muito interessante essa parte, porque, não sei vocês, mas meio que eu pensando aqui e eu estudando em casa, me remeteu a quando os discípulos estavam discutindo uns entre os outros, né, para ver qual deles era o maior. E Jesus fala que, cara, o maior de vocês é aquele que mais servir. Ou seja, é claramente isso que Paulo tá dizendo aqui, né? Que ele era Deus, ele sabia claramente que ele era Deus, mas ele não usou isso como usurpação, ou seja, como algo para ele se engrandecer, né? Ele usou isso justamente servindo, ele mostrou que ele era um Deus servo, ele mostrou que era um Deus que transmitia isso pra gente, né? Que é necessário a gente ser servo uns dos outros, é necessário a gente olhar para o outro, é necessário a gente ver o coletivo, é necessário a gente não parar só na gente, né? É necessário a gente ter esse olhar para o outro. Vamos avançar aqui. Outro tópico que ele fala é o desenvolvimento da salvação. Isso dos versos 12 até o verso 18. Continuando nesse capítulo 2, né? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Isso é interessante. Paulo, ele deixa claro aqui que há uma necessidade de, no meio de uma geração que não servia a Deus, uma geração perversa, né, como ele diz, que os seus servos, os seus discípulos, aqueles que tomaram uma posição perante Cristo, que eles vivam como estrelas, ou seja, como pessoas que de alguma forma transmitem uma luz, ou seja, e claramente essa luz, esse brilho é Cristo, né? E esse é o mesmo pra gente hoje, sabe? Não muda. Então essa é uma carta que não para
de exortar somente aquela igreja, mas ela continua exortando a gente ainda hoje, né? Isso é muito interessante. Outro tópico é que Paulo fala sobre os companheiros que estavam junto com ele, né? Ele fala sobre Timóteo e Epafrodito. É interessante que Paulo, ele disserta aqui, né, eu não vou me ater nesse final do capítulo 2, mas ele disserta e fala muito bem sobre esses dois irmãos que estavam cooperando com ele, sempre cooperaram desde o início dessa igreja e que estavam com ele juntamente, né, quando ele estava escrevendo essa carta. Esse Epafrodito também é um dos mensageiros que ele manda para lá, para a cidade, e como um feedback ele traz algumas coisas, e Timóteo também é outro. Vamos entrar no nosso capítulo 3 agora. O primeiro tópico que a gente encontra é a exortação referente à alegria cristã, isso logo no primeiro versículo. Ele diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. É interessante que Paulo ele foca muito nesse assunto dessa alegria no Senhor, nessa carta, né? Então, é algo que ele deixa meio que implícito como um objetivo dele ali, né? De estar alegrando, de estar trazendo uma alegria novamente para os irmãos, estar trazendo vigor para eles novamente. E a gente tem outros tópicos aqui, ó. Também tem um aviso que ele dá contra falsos mestres, né? Isso do versículo 2 até o versículo 11. Ele estava falando ali, né, que de alguma forma naquela cidade pessoas estavam meio que usurpando o evangelho e buscando seus próprios interesses, né? Ele usa a palavra cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e os da falsa circuncisão. E ele diz quem é verdadeiramente a verdadeira circuncisão. Ele diz no versículo 3, ó: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ou seja, Paulo deixa claro que essas pessoas elas confiavam na própria carne, né? Ou seja, a gente pode pensar que, como ele usou esse termo circuncisão, de alguma forma poderia ter judaizantes ali que estavam trazendo tradições judaicas, tentando levar, né, tradições judaicas para a igreja ali. E Paulo deixa bem claro que a verdadeira circuncisão é aqueles que adoram a Deus no Espírito, né? Ou seja, aqueles que se arrependeram e aqueles que entregaram a vida para Cristo Jesus. Isso é muito interessante. E ele fala algo também muito legal dessa carta, que é que ele, como sendo alguém circuncidado no 8º dia, como sendo alguém de uma das tribos mais importantes, né, da tradição judaica, como sendo alguém que era um mestre da lei, um fariseu, alguém que seguia muito certinho a lei, ele diz que ele poderia muito bem se exaltar por isso, né? Mas ele entende muito pelo contrário, né? Ele diz que ele reconhece isso como esterco, né? Todas essas coisas, ele vê e, cara, isso não me serve, sabe? Quando ele conhece a Cristo. Isso é muito interessante desse capítulo também. Vamos continuar aqui, e ele fala também sobre a soberana vocação, né? Que isso a gente encontra no versículo 12 até o versículo 16. Olha o que ele diz aqui, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, eu vou voltar um pouco no versículo 10 até. Ó: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, isso é muito interessante, né? Que Paulo ele deixa claro que, cara, ó, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, minha tradição, tudo que eu fui criado, a cultura que eu fui criado, e eu entendo que Cristo é o meu alvo, sabe? Cristo ele me deu um sentido de viver e eu prossigo para esse alvo. Essa é a vocação
esse é o meu chamado, sabe? Ele deixa isso bem claro, que ele vai prosseguir para Cristo e esquecer as coisas passadas. Outro tópico é os inimigos da cruz de Cristo. Isso ele disserta no versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Né? E ele diz que esses inimigos da fé, eu vi alguns comentários diziam que poderiam ser judaizantes, né? Ou seja, religiosos que queriam trazer a tradição judaica, ou antinomistas, ou seja, um pessoal liberal que usava da graça de Deus como pretexto para se entregar para os seus desejos e tudo mais. Isso é interessante, por quê? Porque se tem esses dois extremos, né, que é o religioso, que trazendo tradições judaicas, e o antinomista querendo sua liberdade, entre aspas, né, querendo seus desejos desenfreados serem feitos, ele diz claramente que o evangelho traz pra gente um equilíbrio, sabe? Isso é muito interessante porque Cristo ele traz a verdadeira liberdade pra gente, né? E ele traz o verdadeiro viver para ele, né? Que é uma tentativa dos religiosos e tudo mais. Então, isso é muito legal porque Paulo diz isso, né? Que Cristo traz um equilíbrio pra gente. E vamos começar o capítulo 4 agora, o nosso último capítulo desse livro. Dessa carta, na verdade. Ó, ele começa fazendo um apelo para Evódia e Sintique. E ele também faz um regozijo, né, algo que ele se alegrava, expressa alegria e faz uma oração para os irmãos. Esse apelo que Paulo faz ali no começo, né, do 4, versículo 2, ele é justamente uma treta que teve ali naquela igreja entre duas irmãs, e ele fala para um irmão, algum amigo querido que ele tinha lá, intermediar isso e fazer com que elas se reatem, né, como amizade e tudo mais, como irmãs em Cristo. Isso é do verso 2 até o verso 3. E ele também deixa um conselho, né? Vamos ler do verso 4 até o verso 7. Ó, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, ele continua batendo nessa tecla. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito interessante, né, essas exortações que Paulo diz aqui para a igreja, né, para se alegrar, para a amabilidade, ou seja, ele fala, né, antes a gente viu ele falando para, poxa, vocês devem se amar, esse amor fraternal entre os irmãos tem que existir, e ele fala que essa amabilidade precisa ser conhecida, né, pelos outros. E ele deixa bem claro meio que uma exortação aqui mais severa de tipo, cara, perto está o Senhor, vocês precisam se amar, precisam demonstrar que o amor de Deus está entre vocês, irmãos, também. E ele fala pra gente não andar ansioso e apresentar para Deus todas as nossas questões. Esse é um texto que eu levo para minha vida e é um texto muito bom, porque é um texto que passa pra gente que, poxa, a gente tem um Deus que se preocupa conosco, que se preocupa com as nossas questões, sejam elas que pessoas falam que são pequenas, que não são necessárias, mas a gente pode falar com Deus, que esse Deus vai nos ouvir e vai trazer uma paz ao nosso coração. Prosseguindo aqui, ele fala em o que nós devemos pensar, em o que devemos manter nossa mente, que é o verso 8 e 9. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Isso é muito interessante, porque ele fala, olha, a mentalidade de vocês precisa estar nessas coisas que eu citei no versículo 8, né? Correto, o que é bom, o que é puro, isso é muito legal. E ele fala para os irmãos colocarem em prática as coisas que eles aprenderam. Dando prosseguimento aqui, ele fala também da gratidão, né, que ele tinha para com os filipenses. Isso a gente vê do verso 10 até o verso 20. Ou seja, Paulo ali ele diz que os irmãos
E é interessante isso, que Paulo, ele se autossustentava, né? Ele era um artesão, fazia tendas, mas os únicos irmãos que deram alguma ajuda financeira para ele foi os filipenses, e não somente uma vez. E Paulo, ele deixa claro aqui uma gratidão dele. Ou seja, cara, eu agradeço muito a Deus por vocês me ajudarem em momentos dificultosos que ele passou, né? E aqui, justamente entre esse verso 10 e 20, a gente encontra o verso 12 e 13, que diz assim, ó, o 13, que é o mais conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. O 12 diz assim: o que é passar necessidade, sei o que é passar, o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Aí ele cita o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, isso não é uma frase para se autopromover suas habilidades, que ele poderia conquistar coisas muito maiores, mas é uma frase que diz que, cara, eu consigo passar por todas as situações da minha vida com Deus que eu conheço. Ele me sustenta, Ele me ajuda, sabe? E isso é muito interessante porque a gente vê muitas pessoas citando essa frase sem ler o versículo anterior, que é o 12. Né? E a gente termina com uma saudação e uma bênção de Paulo, né? Do verso 21 até o verso 23, que ele termina assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então esse foi mais um livro que a gente estudou e espero que tenha sido gratificante para vocês e que vocês continuem lendo. Aqui não dá para ir muito adiante, mas tem muitas coisas boas nesse livro ainda e espero que vocês continuem estudando. What gift of love could I offer to a king?